Um dia, sem aviso ou motivo aparente, todos os satélites artificiais da humanidade de repente desapareceram. Os primeiros a notarem o problema são poucos operadores comerciais e governamentais. Mas, bem antes de terem tempo de entender o que aconteceu, milhões de pessoas sentadas em seus sofás se dão conta de que algo está errado. Canais de TV transmitidos ou propagados por satélites dominam o mercado de programação internacional e alguns canais locais. Então, o desaparecimento imediatamente causa interrupções no mundo todo. Os próximos afetados são aqueles viajando por terra, mar ou ar, já que os serviços globais de localização, navegação e tempo foram interrompidos. Pilotos, capitães e motoristas precisam determinar suas localizações utilizando instrumentos analógicos e mapas. Aviões, navios e veículos são parados, aterrissam e retornam aos portos. Enquanto isso, controladores de tráfego aéreo têm a difícil tarefa de evitar acidentes aéreos. Em poucas horas, a maior parte do tráfego no planeta é interrompido. O impacto não se limita a entretenimento e viagens. Todo tipo de máquinas de sistemas de aquecimento e refrigeração a linhas de montagem depende de sistemas de tempo super precisos e baseados em satélites, e muitos têm pouca ou nenhuma alternativa de emergência. Semáforos e outros sistemas de controle de tráfego saem de sincronia. Então, policiais e bons samaritanos começam a orientar os veículos restantes para evitar o máximo de acidentes possível. O impacto mais catastrófico ainda está por vir. Nas horas seguintes, a economia mundial para. Registros de data-hora via satélite desempenham um papel crucial em tudo, de leitoras de cartão de crédito e bolsas de valores aos sistemas que registram transações. As pessoas ficam sem poder sacar dinheiro ou fazer pagamentos eletronicamente. Cadeias de produção e logística cruciais, como as de alimentos e medicamentos, se fragmentam e as pessoas ficam à mercê do que estiver disponível localmente. A maioria dos países declara estado de emergência e convocam as forças armadas para restaurarem a ordem. Isso pode levar um bom tempo. A maioria dos sistemas de navegação e comunicação estão inoperantes, então as linhas de comando militares podem ficar desorientadas. Muitas tropas, inclusive as atuantes em campo, ficam só com seus equipamentos. Comandantes de submarinos nucleares e centros de controle de mísseis se perguntam se a interrupção se deve a um ataque hostil. Que tipo de decisões eles tomam com informações incompletas? Mesmo no melhor dos cenários, nossa civilização retrocede em décadas, no mínimo. Isso porque, apesar de serem um fenômeno relativamente novo, os satélites rapidamente substituíram tecnologias de longo alcance mais tradicionais. A combinação entre internet e geolocalização global permitiu sinais quase que instantâneos que podem ser sincronizados mundialmente. Muitos dos sistemas que usamos diariamente foram criados sobre esse alicerce. Voltar aos sistemas de comunicação de meados do século XX não seria algo simples. Em muitos casos, eles teriam que ser recriados do zero. Embora o desaparecimento repentino nessa situação hipotética seja improvável, há dois cenários bem reais que poderiam causar o mesmo impacto. O primeiro seria uma erupção solar tão forte que fritaria os circuitos dos satélites e muitos outros aparelhos e redes de abastecimento de energia no mundo. O segundo seria uma reação em cadeia de colisões em órbita. Com cerca de 7,5 mil toneladas de módulos espaciais inoperantes, propulsores gastos e equipamentos descartados orbitando o nosso planeta a velocidades relativas de até 56 mil km por hora, até objetos pequenos podem ser altamente destrutivos. Uma única colisão no espaço poderia criar milhares de novos pedaços de destroços, levando a uma reação em cadeia. O espaço é enorme, mas muitos dos milhares de satélites atualmente em órbita compartilham das mesmas rotas espaciais para seus propósitos específicos. Como a maioria dos objetos enviados ao espaço não são criados prevendo o descarte, essas rotas espaciais ficam cada vez mais congestionadas com o tempo. A boa notícia é que podemos nos proteger estudando o nosso sistema solar, criando alternativas de emergência para nossas redes de satélites e cooperando para evitar uma tragédia orbital que atinja a todos. Os quilômetros de espaço acima de nós são como as nossas florestas, a biodiversidade dos oceanos e o ar puro. Se não os tratarmos como um recurso finito, talvez acordemos um dia e descubramos que não os temos mais. Pronto para continuar aprendendo? Assista a esses vídeos para desafiar o que você acha que sabe ou aprender mais sobre o que não sabe.
Inscreva-se e alimente sua curiosidade.